Tá gravando. Então, nossa primeira aula, basicamente, da disciplina de manejo e conservação do solo, dos recursos hídricos. Na semana passada, nós fizemos somente a apresentação da disciplina, uma pequena discussão. Ela já foi gravada também, já está disponível lá no AVA para quem não pôde acompanhar. Como na semana passada, a gente vai deixar os microfones, por enquanto, desligados, mas a qualquer momento, pessoal, vocês podem ligar o microfone e fazer a pergunta de vocês, ou alguma dúvida que vocês tiverem. Essa nossa primeira aula, a aula 1 da disciplina, a gente relembra alguns conceitos muito importantes e foi justamente a pergunta que eu fiz para vocês lá no fórum do AVA, né, na atividade pré-aula. Né? Vocês viram um vídeo que fala um pouquinho sobre hidrografia, tem um texto também que fala sobre hidrografia, e os assuntos que nós vamos discutir na aula de hoje são dois, basicamente. Né? São dois assuntos que, na verdade, são relembrar esse conteúdo, mas são hidrografia e as precipitações. E aí a pergunta lá é, por que isso é importante? Né? Por que é importante, no contexto do manejo e conservação do solo, dos recursos hídricos, eu entender o que são as precipitações, as formas, e entender de hidrografia, né? A gente sabe que a hidrografia ela é a parte da geografia física, que estuda lagos, rios, mares, oceanos, né? Então, aqui tem uma definição bem extensa do que é essa hidrografia, né? Então, hidrografia é o estudo da geografia, parte da geografia física que estuda as águas do planeta. E na agricultura, a gente precisa, mais do que tudo, talvez, de água para produzir. Né? E todas as plantas vão necessitar de água, algumas mais, outras menos água, mas é importante que nós tenhamos água. E essa água que vai para a produção agrícola, ela pode vir de duas formas, ou das fontes de água. Oi. Tira sua janelinha do slide, tira ela para o canto. Perfeito, melhorou, né? Ela saiu? Para mim, ela sumiu. Saiu. Beleza. Então, a hidrografia, a gente precisa saber de onde que vem a água para a gente utilizar na produção desses alimentos, ou da produção de fibra, produção do que for, né, na produção agrícola e pecuária. E essa água ela pode vir tanto de origem natural através do processo de chuva, que são as precipitações, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho, ou de alguma forma da hidrografia, seja dos rios, lagos, oceanos, mares, que não estão diretamente envolvidas, mas em alguns países tem uma quantidade de água que vem dos oceanos e mares para a irrigação de alguns alimentos, né? Então a gente tem uma grande quantidade de água. A gente fala que o planeta Terra deveria chamar planeta Água pela quantidade de água, mais de 60% da superfície é coberta por água. E é uma quantidade de, olha o tanto de zero aqui, ó, 1 milhão, bilhão, trilhão, 1 trilhão 380 bilhões de 1 bilhão 380 milhões de quilômetros cúbicos de água. Isso é água salgada. 97,3% da reserva hídrica do mundo é água salgada, dos mares e oceanos. Apenas 2,7% da água do planeta, ou 38 milhões de quilômetros cúbicos, são de água doce, ou chamada também de águas continentais. E muitas vezes a distribuição dessa água é ruim, e a qualidade dessa água também é ruim. Então, quando a gente vai falar aqui, por exemplo, exemplificando a distribuição da água, a gente tem 70% da água, né, eu falei que era mais de 60%, chega a quase 70% da água da superfície terrestre é coberta por água. E apenas 30% da área total da superfície terrestre é coberta por terra. Desse total, né, dessa quantidade de água que nós temos, estima-se que 97% de toda a água, como eu falei agora há pouco, seja água salgada e apenas 2,5% dessa água seja água doce, né, que possa ser consumida de alguma forma. Ainda assim, 96% da água que está no mundo, ela vai estar no mar. Pô, professor, você falou que era 97,5% aqui, né? Então, 97,5% de água salgada, 96,5% está no mar. Esse 1%, essa diferença de 1%, é águas continentais que são salgadas. Então, nós temos águas salobras, águas salinas, nós vamos falar disso mais no final da disciplina, quando a gente falar de qualidade da água, né? Dos sistemas de cultivo influenciando na qualidade da água.
Então, há muitos lagos salgados, né? Então, mais da metade da água subterrânea também pode ser salgada. Então, às vezes, o pessoal faz um estudo de água e identifica uma quantidade de água em um aquífero muito alta, por exemplo, mas quando se faz análise dessa água, é uma água salgada que não serve para o abastecimento humano ou para a produção de alimentos. Então, no total, a gente pode dizer que a água, 97,5% da água total que tem no planeta, ela é considerada como água salgada. Quando a gente pega aqui os 2,5%, então entre os 2,5% do restante, tem muita água que não é salgada, mas não é doce. Como assim? Não é salgada, mas não é doce também. São águas que a gente chama de águas salobras, que são um pouquinho salgadas, ou que estão em pântanos, ou água do solo. Então, o solo, quando tem um ambiente encharcado, a água está no solo, ela faz parte do solo, né? Em pântanos, por exemplo. E ela pode estar um pouco mais salgada e não ser disponível. Então, o que a gente pode considerar de toda a água que tem na superfície terrestre, no globo terrestre, é que apenas 2,5% dessa água vão ser água propriamente doces, podendo ser utilizadas para o consumo e para a produção de alimentos. Onde que vai estar essa água, né? Então, se a gente pega esse gráfico aqui que foi feito por esse site Geografia para Todos, né? Mais de 1 bilhão de quilômetros cúbicos e 300 milhões são água salgada, nós 97,5%. Os 2,5%, aqui arredondaram para 35 milhões, são divididos em águas subterrâneas, quase 31%. Então está aqui, 30,8% são águas subterrâneas. Águas glaciares e neve permanente, 68,9%. Rios e lagos, 0,3%. Então, quando a gente pega todo o rio Araguaia, todo o rio Amazonas, todos os lagos que a gente tem na Terra, no planeta Terra, toda essa água não corresponde a mais de 0,3%. Então, do total de água que nós temos, apenas 0,3%, aí vem a conta lá da Dilma, né? 0,3% dos 2,5% é que são águas que estão visíveis ali para o consumidor, para o produtor utilizar na produção de alimentos, para a produção de grãos, para a dessedentação animal. Então, do total, nós temos uma quantidade muito pequena disponível. Mesmo assim, é muita água. Nós temos muito problema de água, a gente vai falar disso, a qualidade da água. Em termos de quantidade, nós temos bastante água. Assim, nós deveríamos ter bastante água. O problema é a retirada ilegal dessas águas, sem outorga, a quantidade de águas contaminadas que não estão disponíveis para uso. Então, a gente vai ter uma discussão legal mais à frente na disciplina sobre a qualidade da água para o uso na agricultura e para a alimentação de modo geral. Bem, esse gráfico, esse infográfico aqui, ele mostra, pessoal, a disponibilidade per capita de água doce por país. Note que aqui a gente não tem divisão entre os dados, por exemplo, no Brasil. A gente sabe que alguns estados têm uma baixa disponibilidade de água. No Nordeste, por exemplo, alguns estados sofrem com disponibilidade de água. Esse gráfico ele não foi feito, essa figura ela não foi feita dentro dos países dividindo por estados. Então, no Brasil, quando a gente pega toda a água doce disponível e divide pelo número de habitantes, é considerado que a gente tem uma muito alta disponibilidade de água. Então, aqui no Brasil, maior parte da América do Sul, Chile, toda essa região aqui da América do Sul, exceto um pedaço da Argentina, um pedaço ali do Uruguai, que tem média e alta disponibilidade. A Oceania também tem, a maior parte da Oceania tem muito alta disponibilidade. Parte da África tem alta disponibilidade de água doce, mas essas águas estão subterrâneas. Então, o que a gente vê é que o maior prejuízo que nós temos está nessa região aqui do Oriente Médio, onde a gente tem catastroficamente baixa disponibilidade de água, muito baixa aqui já no Nordeste, Nordeste da África, né? Uma parte aqui também do Noroeste da Ásia que tem muito baixa disponibilidade de água. E aí, grande parte da África com baixa disponibilidade, toda a Europa, tirando ali grande parte da Rússia que tem alta disponibilidade, os outros vão ter baixa disponibilidade. Estima-se que 54 países estarão enfrentando escassez severa por falta d'água em 2050.
E aí a gente pensar em 2050 já está chegando, né? A gente falava de 2050, a gente falava dos anos 2000, o pessoal daqui que escrevia os livros que a gente estuda, falava dos anos 2000 na década de 70, o ano 2000 chegou. E aí agora a gente está em 2020, falando da década de 50, do ano 2050, e ele vai chegar rapidamente também. Então, 54 países já prevêem essa catástrofe, né, de escassez de água. A população desses países será de 4 bilhões de pessoas. Então, estima-se que em 2050, nós tenhamos 10 bilhões de pessoas no planeta e 40% dessa população, 40% aí, 4 bilhões de pessoas, vão estar com escassez de água. Então, as regiões preocupantes são o continente africano e aqui a região do Oriente Médio. Então, os dados são da Agência Nacional das Águas, da Embrapa, da Agência Prisma. Então, eles fizeram esse estudo e publicaram um trabalho mostrando esse problema que pode enfrentar daqui 30 anos, né? Um tempo relativamente curto na história da humanidade. Bem, como que é feita a utilização dessa água? Então, nós temos a água sendo disponível para basicamente todas as atividades, né? Desde a produção de alimentos até a produção de roupas, né? A produção de energia, para a produção de etanol. Então, basicamente, todas as atividades econômicas e sociais precisam de água. Anualmente, através da chuva, né, do ciclo hidrológico, a Terra recebe cerca de 44 mil quilômetros cúbicos de água. Então, é muita água que cai na Terra, equivale a 6.900 metros cúbicos para cada habitante. Para fazer uma conta rápida, uma caixa d'água de 1.000 litros tem 1 metro cúbico, né? 1.000 litros, 1.000 metros cúbicos. Seria o equivalente a cada habitante do planeta Terra receber 6.900 caixas d'água de 1.000 litros. Então, é uma quantidade de água muito grande por habitante ano. Se a gente pensar só no consumo nosso dentro de casa, né, do portão da casa da gente para dentro, uma família com 4 pessoas consomem 15.000 litros d'água, 15 metros cúbicos. 16, vamos colocar 16. Ou seja, 4 metros cúbicos por mês. Se a gente multiplicar por 12, 50 metros cúbicos é o que a população, cada habitante mais ou menos, gasta na sua casa. Professor, e os outros 5.850? Eles estão caindo em todo o terreno da Terra, em toda a superfície da Terra, mas as chuvas elas são mal distribuídas. Então, nem sempre a população vai ter acesso àquela água que, digamos, caiu para ele, né? Então, a população da Amazônia tem bastante água, chove basicamente todo dia. Tem os rios, tem os grandes lagos. Agora, algumas regiões, por exemplo, do Nordeste ou da África, alguém está recebendo essa água dele que não está chegando nessa região em que ele está habitando, né? Então, é um problema muito grande essa distribuição de água. 88%, olha o problema, 88% da água captada pelos africanos é para a agricultura, enquanto os europeus utilizam para irrigação 33% da água que eles captam. Ou seja, a África utiliza muita água, a maior parte da água que eles captam é para a produção de alimentos, enquanto a Europa utiliza apenas 33% para a agricultura. A gente vê a diferença do consumo em termos do desenvolvimento de determinado país. Enquanto a África, a maior parte é subdesenvolvida, a Europa, a maior parte é bem desenvolvida. Então, lá eles não usam água para irrigação, eles importam. Importam do Brasil, dos Estados Unidos, importam de outros países. Por que eles usam a água lá? A água é utilizada na Europa principalmente para a produção de outros produtos a não ser da agricultura. Então, por exemplo, para as indústrias, para outro tipo de comércio, para outro tipo de economia. 13% da água captada para os europeus é para uso doméstico. Então, de toda a água captada, 13% vai para as casas. Já na África, apenas 7% é para ir para consumo doméstico. Ou seja, a maior parte da população não tem água encanada, não tem água disponível, então, ou tem uma subquantidade de água disponível para que eles possam utilizar. A indústria europeia, como eu falei, utiliza 54% da água captada. Então, 54% da água que a Europa consome é para a indústria. Na África, apenas 5%. Então, a África utiliza muita água, 88% para a produção de agricultura, 7% para uso doméstico e 5% para a indústria, totalizando 100%. A Europa utiliza 33%
mais 13 dá 66, dá 46, mais 54 para dar o 100%. Então, olha a diferença entre continentes, olha a diferença entre países que foram colonizados, as colônias, né, daqueles países que foram os colonizadores, né? Ainda segundo informações das Nações Unidas, 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável e 2 bilhões não têm, vivem em meio a condições sanitárias inadequadas. Isso acontece no Brasil também. Alguns estados não têm saneamento básico, algumas cidades, perdão, não têm saneamento básico, né? Então a gente tem ainda enfrentado um grande problema. Onde que eu quero chegar, né? Como eu falei para vocês, chove 6.900 metros cúbicos de água, quilômetros cúbicos de água por pessoa. Mas a gente ainda tem crise mundial de água, né? Então, alguns países faltam água. A gente vê a distribuição da água. Em 2050 vai faltar água em alguns lugares. Existe crise mundial de água? A gente pode dizer que existe uma crise mundial? Está faltando água realmente, né? Então, a que se refere essa crise mundial de água, né? A gente pode dizer que o que acontece é que as reservas de água disponível, ou a chuva disponível, elas são limitadas. Então, a quantidade de lagos, de aquíferos são limitados e estão mal distribuídos. Então, no Brasil, a gente tem uma grande quantidade de reserva de água. Na África, a gente tem pouca. Dentro do Brasil, na Amazônia, a gente tem bastante água. Na África, a gente tem pouca água. Então, essa distribuição da água e aí isso não depende da gente agora, diretamente, né? Mas é um problema a longo prazo que a gente vai ter, né? Outro ponto, a crise da água diz respeito mais à escassez de água potável, e aí isso é um problema nosso, né? Porque a distribuição das chuvas a gente consegue influenciar a longo prazo. Mas a qualidade dessa água, a gente já tem uma resposta mais rápida dela, né? Por conta da água contaminada, por conta dos mananciais que estão sendo poluídos, por conta do uso indiscriminado de defensivos, por conta, né? Então, vários problemas que a gente enfrenta dessa disponibilidade de água podem estar relacionadas por conta do uso inadequado da agricultura e principalmente muitas vezes da agricultura, né? Existem problemas ambientais que a gente vai ver na disciplina, que são vários. Por exemplo, os problemas ambientais que podem causar danos na qualidade da água pode vir desde a poluição agropecuária, poluição industrial, poluição por esgoto doméstico, desperdício, descarte inadequado de lixo. Tudo isso é importante a gente salientar. Mas existem outros problemas. Por exemplo, má gestão. Uma prefeitura que não fez um projeto de aterro sanitário, ainda tem um lixão. Toda essa água que não infiltrar, a gente vai falar muito de água que não infiltra, ela vai escorrer superficialmente, vai cair dentro de um lago, vai cair dentro de um rio, contaminando a qualidade dessa água, né? Ainda falta conscientização e planejamento das populações e dos governos. A gente tem muito desperdício de água, né? Ocupando mananciais, a gente vê novos prédios, novos condomínios sendo construídos em áreas, isso aí no Brasil e no mundo, que áreas que eram de reserva, ou áreas que eram de proteção ambiental, né? As APAs. Então é importante a gente pensar nesses problemas ambientais, né? Então aqui a gente tem uma imagem dos mares e oceanos, né? A gente vê que a maior parte da Terra realmente ela é coberta por água. 97% da água salgada vai estar aqui nos oceanos, a água total vai estar aqui nos oceanos, no 97,5%. E aí, para a gente só relembrar, porque na próxima semana a gente começa, e por que eu quero lembrar isso? Porque a irrigação e a chuva são as duas principais formas de entrada de água na agricultura, no sistema de produção de alimentos, né, na lavoura. E dependendo do tipo de chuva, dependendo da precipitação, dependendo de onde vem essa água, isso vai ter influência nos nossos processos erosivos, que a gente vai falar dentro da disciplina. Então, o que é a precipitação? Precipitação é a entrada de água na terra novamente. Ela pode ser através de chuva, de granizo, de neve, de orvalho, tudo que a água sai da terra na evaporação, transforma em vapor d'água, condensa e volta, ela é considerada precipitação. A chuva é considerada precipitação, os granizos, a neve, o orvalho, tudo isso. Nos nossos casos aqui em Goiás, no Brasil de maneira geral, a chuva é a que tem uma quantidade mais significativa em termos de volume. Posso ter orvalho, amanhã pode amanhecer o chão todo molhado de orvalho. Mas a quantidade de orvalho
que cai, ela não se aproxima nem perto da quantidade de chuva que é importante no nosso, em termos de quantidade total. Então, a chuva ela é o efeito, a precipitação mais importante para as condições do Brasil, né? Um país continental que está aqui na região tropical. Dentro das precipitações, provavelmente vocês já viram com, acho que a professora Josiane, deu agrometeorologia, ou o professor Gustavo, o que é os tipos de chuva, né? A precipitação. Esse é um exemplo clássico, uma foto lá da quarta série, né? A água evapora, a água que está na superfície, ou a água que está no rio, no lago, no mar, ela evapora, condensa e cai em forma de chuva, né? Ou de neve, em forma de gelo, ou em granizo, ou a transpiração das plantas que sobe, isso aqui a gente já sabe. O que eu quero lembrar para vocês é que existem 3 tipos de chuva. A gente considera a primeira delas a chuva frontal, a chuva orográfica e as chuvas convectivas. Alguém lembra o que cada uma dessas chuvas são? Qual a diferença das chuvas orográficas, convectivas e frontais? Um de cada vez. Eu não lembro muito bem, não, mas sim, acho que tem a ver com o jeito que ela é distribuída. Convectiva, acho que cai num lugar só, não sei. É isso? Tipo assim, Não, tem uma não. nuvem ali, você tá vendo ela, tá vendo que ali tá chovendo, mas onde eu tô não tá chovendo. Tipo assim. Tem um pouco a ver com a chuva orográfica. Vou Eu mostrar acho para que É essas que é as orográficas? Tem a ver. Alguém está falando, acho que a Bianca, com a Estela? eu acho que a convectiva é a que vem antes ou depois do temporal, eu não lembro. É, Não, uma coisa, exatamente. chuva perto da serra, rodear a serra, alguma coisa assim. Isso, tem a ver. As frontais, de maneira geral, são Mas tá aquelas de sabido. frente fria, lembra? Das frentes frias e frentes quentes? São as chuvas frontais. As chuvas orográficas, tem um microfone aceso aí, deixa eu desligar, da Vanessa. As chuvas frontais, elas são das frentes frias e frentes quentes. As chuvas orográficas são esses da serra aí, que acho que foi a Estela quem falou, né? Tem um efeito orográfico. E as chuvas convectivas são as chuvas relacionadas lembra, as chuvas de verão, durante o dia muito quente, as chuvas que acontecem bastante aqui. Durante o dia muito quente, vai formando gotículas de água, essas chuvas, elas sobem, essa água sobe, formam as nuvens, e ela, no final da tarde, ela chove de uma vez. Normalmente chuvas muito intensas, e que começam com raios, com trovoadas, granizo, né? Então são esses 3 tipos. Por que elas são importantes para a gente, né? As chuvas frontais, não vou ler tudo que está escrito aqui. As chuvas frontais são as das frentes, né? No Brasil, normalmente, as frentes frias que vêm do sul. Então, por exemplo, quando você liga lá no Jornal Nacional e fala assim, ó, no Brasil está vindo uma frente fria que veio de tal região, passou em Santa Catarina e vai chover em Goiás. A previsão é de tantos milímetros amanhã. Como que eles fizeram isso? É justamente acompanhando essa frente fria. Então a frente fria está vindo, as nuvens estão sendo formadas, está esfriando, as nuvens vão formando e essa chuva cai. E aí como que eles conseguem prever? Porque ela vai andando. Então é de fácil predição. Ela choveu hoje em Goianésia, amanhã essa chuva chega em Uruaçu, depois essa chuva vai descendo, vai chegando em Campo Norte, depois atravessa a divisa, né? Sai do Brasil e chega em Tocantins. Então essa chuva ela vai passando, porque ela vai sendo prevista por conta dessa frente fria, né? Uma massa de ar quente ou massa de ar frio. Ela é importante para previsão, normalmente elas são de longa duração e é importante para as obras hidrelétricas, né? Por exemplo, se eu tenho uma usina hidrelétrica e eu normalmente vem uma frente fria e essa frente fria vai trazer chuva, provavelmente eu preciso pensar na abertura de comportas ou em regiões que tem muitos lagos, abrir essas comportas para que a água não transborde, não cause problemas. Para navegação, se der uma chuva muito intensa, essa frente fria chegar e der uma chuva muito intensa, vai subir demais o nível da água do rio ou de uma represa. Então, isso tudo é importante levar em consideração.
Para a gente, ela é interessante porque o produtor pode pensar assim: eu vou plantar e eu estou esperando a chuva chegar. E a frente fria está trazendo essa chuva. Então, eu posso planejar o meu plantio ou a minha colheita prevendo a chegada de determinada estação chuvosa. Beleza? Então, a frente de fria ou frente quente é isso, né? O ar frio vem, ele leva o ar quente para cima, esse ar quente forma a chuva e depois forma as gotículas e aí acontece a chuva. Então, o ar frio, ele impulsiona essa massa de ar quente que está aqui embaixo, ela vai para cima, chega lá em cima, ela chove, né? Então, é um processo natural. O outro tipo de chuva, e aí foi a da topografia, essa orográfica está relacionado com a topografia, Goianésia acontece muito disso. Às vezes o aluno faz estágio lá na usina, ou trabalha na usina e chega e fala, professor, choveu demais na usina hoje, lá na serra da usina. De lá da serra chove, de cá não chove. Por quê? Justamente porque existe um efeito orográfico. A montanha, o morro, a serra do mar, normalmente a serra do mar, atrapalha com que a chuva atravesse uma cadeia de morro, de montanha. E aí ela cai de um lado, mas não cai do outro. No Nordeste, pessoal, a gente está caminhando para o fim. No Nordeste, a gente tem vou anotar aqui, uma região que tem mar e aí tem a praia. E aí aqui tem a Serra do Mar e aqui em cima é o sertão. Aqui embaixo, no litoral, chove direto. Lá em cima não chove. Tem as imagens de satélite, a gente vê aqui a seca e aqui embaixo tudo plantado, tudo vegetado e aqui está o mar. Por quê? As nuvens elas são formadas numa altitude um pouco mais baixa. E aí quando elas vêm do mar carregadas e chegam nessa montanha, no morro, esse efeito orográfico não deixa essa nuvem subir para chover lá em cima no sertão. E aí ela chove só nessa mesma região. Então são chuvas localizadas, possuem intensidade bastante elevada e normalmente acompanhadas de neblina, porque o mar soprou essas nuvens do mar para o continente. Goianésia não tem mar, mas a gente tem essas regiões muito altas, esses morros, que fazem com que atrapalhe a chegada de algumas nuvens. Então chove do lado de lá da serra, mas não chove do lado de cá. Então chove ao redor de Goianésia, Goianésia é em volta de uma cadeia de montanhas, de morros, né? Chove bastante ao redor, mas a cidade ela tem uma quantidade, uma precipitação menor do que na zona rural, justamente por conta disso. Olha essa imagem aqui, ó. Então acontece o efeito orográfico. A nuvem vem, ela não consegue subir para chover aqui em cima. A Goianésia está aqui. Ela não consegue chover desse lado, mas a chuva vem, não consegue transpor o morro e chove apenas desse lado. Então, aqui perto do mar, né, lá nas regiões litorâneas, chove todo dia. Lá em cima, onde tem o morro, onde tem a serra, onde tem o sertão, não chove. Questões de topografia. E a última é a chuva de verão. Essa é importante para a gente por conta do processo erosivo, né? Então, as chuvas convectivas, também chamadas de chuva de verão, elas acontecem desse jeito aqui, ó. Vou lá e volto. Durante o dia, temperatura muito alta, a água evapora. Acima dos 4.500 graus, ela é 4.500 metros de altitude, perdão, tô doido. Então, acima dos 4.500 metros de altitude, a chuva evapora e formam as nuvens. Como lá em cima, acima de 4.500 metros, acima de 0 graus, acontece a condensação, formam-se cristais de gelo. Por isso que normalmente essas chuvas de verão, elas iniciam com granizo. Vai evaporando, evaporando, quando dá o peso na nuvem, essa nuvem começa o processo de chuva. Então, é o que está escrito aqui, ó. Características. Ocorre em dias quentes, geralmente no fim da tarde ou começo da noite. Chove o dia inteiro quente, no final da tarde vem aquela chuva do fim de dia, né? Chuva de verão. Pode iniciar com granizo, justamente por conta da baixa temperatura nessas regiões. Podem ser acompanhadas de descargas elétricas e de rajadas de vento. E por que é importante? Ela é importante, por exemplo, dentro de uma propriedade, um cálculo de bueiro. Então, se eu tenho um bueiro dentro da propriedade, uma região que tem um problema de erosão, que a água não infiltra, eu tenho que calcular o bueiro para essa água ir embora. Eu posso pensar também nas galerias de água pluvial. Se o engenheiro que calculou não imaginou que chove dessa forma, tem chuvas muito intensas, essas chuvas são chuvas que acontecem em meia hora, 40 minutos. Uma pancada de chuva, chove muito, e aí como que essa água vai escorrer, né, nas grandes cidades? Então ela é importante para
construção de galerias de águas pluviais. Mas na agricultura, ela é muito importante também. Por que ela é importante? Porque quando a gente vai pensar no processo erosivo, o que é a erosão? É a água que não infiltrou. E se eu tenho uma chuva muito intensa acima da capacidade de infiltração daquele solo, a capacidade de infiltração do solo é 1 litro por segundo, e está chovendo 3 litros por segundo, quer dizer que 1 litro vai infiltrar e 2 vai escorrer, ou vai empoçar. E se ele escorrer, ele vai causar processos de erosão. Então as chuvas, elas são muito importantes. Essa parte de precipitações, ela é muito importante. A gente vai ver dentro da disciplina como manejar o solo para proteger ele desses processos erosivos, desse contato direto das chuvas com o solo, causando os problemas. Certo? Então, como eu falei, nada mais era hoje, né, a nossa aula são só 50 minutos, de uma revisão sobre precipitações, que a gente vê lá em agroclimatologia, e hidrografia, para mostrar a importância e a distribuição dessa água, para a gente entender. E aí eu deixei para vocês, lá no AVA, a pergunta, né? Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Eu deixei para vocês lá no AVA a pergunta que era: por que hidrografia e precipitações são importantes no contexto do manejo e conservação do solo? Né? Então, por que a precipitação, a hidrografia, elas têm muito a ver com a nossa disciplina? Né? Alguém quer comentar o porquê dessa importância? Eduardo, Henrique, Renato, Sabeli, Estela, Bianca. Eu não escutei a pergunta. Quer comentar alguma coisa sobre a importância de entender a hidrografia e as precipitações para a gente entender a nossa disciplina? Por que elas são importantes no contexto da disciplina? Meu Deus. Rodrigo, eu vou falar, para me aprender mesmo. Se eu tiver errado, vou ser corrigido. Pode falar. Tipo assim, a gente trabalha muito com a agricultura, a parte da cana-de-açúcar. Então, a gente começa desde o processo do preparo do solo até a fase final, que é o processo da colheita da matéria-prima ali. Sim. Então, já que das bacias hidrográficas, elas são muito importantes desde a parte onde tem o planejamento de como vai ser aquela preparação daquela área. Se eu tenho uma área de um relevo maior, eu vou ter que trabalhar um jeito melhor nela, fazer curvas em nível e fazer alguns aterros e plástica para poder tentar conter ali para quando tiver uma precipitação maior de chuva, a intensidade maior, não vir causar erosão. Seria isso? Também, perfeito. Mais alguém antes de eu falar? A professora Ayuri já deve estar esperando vocês. Falar para ela esperar um pouco. Bem, se ninguém for falar, eu falo. Então, por que é importante no contexto da nossa disciplina? Quando a gente fala de produção de alimentos, o Renato deu o exemplo da cana-de-açúcar, seja para alimentos, seja para fibra, para grãos, para energia, quando a gente fala de produção de produtos agrícolas, precisa de água. De onde virá essa água? Ou da chuva, e aí é importante a gente entender os tipos de chuva, ou dos rios, lagos e oceanos, e entender a quantidade de água para a gente poder manejar essa água com qualidade e quantidade adequada. A gente tem que pensar também que a água não é um ser infinito, ela vai acabar. Não a quantidade, a água vai continuar aí. O problema é a qualidade dessa água e a disponibilidade. Outro fator, a bacia hidrográfica, que foi o vídeo que eu mandei para vocês lá, o que é a bacia hidrográfica? É o conjunto de terras banhados pelo rio principal, seus afluentes e subafluentes. Imagina que todo o solo que a gente tem aqui em Goianésia, se a gente tiver um problema de erosão. O que é erosão? A gente vai falar isso muito na disciplina. Choveu demais, a água não infiltrou e escorreu, causou enxurrada. Essa enxurrada na lavoura leva nutriente, leva matéria orgânica, leva solo. Para onde que isso vai? Vai para o lago, vai para o rio, vai para o córrego. Então,
tudo isso, quando a gente maneja de forma inadequada o nosso solo, ele vai ter prejuízos na qualidade da água que a gente está utilizando. E aí um problema que a gente encara, que a gente vê muito, é que os nossos produtores, eles pensam muitas das vezes que a produtividade, que a produção dele, que a lavoura dele é da cerca dele para dentro. E não, ele precisa manejar a lavoura dele pensando que tudo que ele fizer de errado e contaminar a água, outro pode estar fazendo isso para cima de onde ele capta água para irrigação. Então, se todos os produtores, os técnicos, os engenheiros agrônomos se conscientizassem, né, essa é a ideia que a gente tem na disciplina de manejo de conservação, de produzir alimentos sem gerar problemas para a qualidade do solo e da água, a gente vai ter água suficiente para produzir durante muito tempo. Então, a ideia do Renato está certa, né? A gente precisa pensar durante toda a cadeia produtiva, né? Do alimento, ou da fibra, ou do grão. Mas tem que pensar que se eu tiver processo erosivo dentro da lavoura, ela vai parar dentro da água. Então, a água barrenta, por exemplo, né? Nas primeiras chuvas, a água desce barrenta nos rios. Por que ela está daquela cor? Porque ela carregou nutriente, carregou matéria orgânica, carregou solo, e isso é um problema das nossas. Mais alguém? Mais alguém? Pessoal, eu não coloquei ainda a atividade pós-aula lá no AVA, né? Eu vou trabalhar nela agora. Hoje à tarde a gente passou um dia de reuniões, uma tarde de Não, reuniões. não precisa pôr também, não. Precisa, porque as atividades vão valer uma pontuação das nossas provas, né? As provas valem 50 pontos. Tem como 12 tirar isso, não? Tem não. 12 pontos de atividade pós-aula e os outros 38 pontos são os nossos trabalhos. Já vou organizar os trabalhos, nós vamos ter dois. Um deles vai ser um seminário, que vocês vão apresentar, e um outro trabalho. Um vai valer 20, outro vai valer 18. Até esse final de semana vai estar para vocês lá no AVA qual que vai ser o trabalho. Eu mando no grupo também. Como lá no AVA vai ter só como entregar o trabalho, uma parte do trabalho, eu falo para vocês direitinho no grupo e na semana que vem a gente discute um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Já falei demais. Professor, Oi. e essa pré-aula não tem como tirar, não? Que trem chato. Tem não, cara. Agora botaram a gente Não, na... tipo assim, na não só, porra. não precisa Ô, tirar, ou Rodrigo, sei lá, pelo menos colocar coloca só um atividade vídeo, alguma pequena. coisa. Nossa senhora. Esse trem de ficar respondendo, nossa. A Não, tem gente tem... professor que, nossa senhora, ainda